Você quer conhecer o índice de liquidez seca? Bem, eu vou te explicar brevemente. Eu vou pedir que você se inscreva no canal, ative as notificações, porque todo dia eu posto conteúdo de qualidade aqui no canal no YouTube. Mas olha, você está vendo aí este curso. Na verdade é um combo, são 5 cursos. Contabilidade financeira, contabilidade tributária, análise de balanço e DRE, direito tributário, mais um módulo bônus de PIS e COFINS. Tudo bem? Eu vou deixar esse link na descrição se você tiver interesse em adquirir este combo contábil com mais de 20 horas para você emitir o certificado. Você vai adquirir clicando no link da descrição, beleza? Eu vou te ensinar tudo que eu sei sobre análise de balanço e DRE. Agora, eu vou deixar você aí com essa aula sobre o índice de liquidez seca. Abraço! Bem, continuando aqui os nossos estudos sobre os índices de liquidez, vamos falar sobre a liquidez seca. É um índice bastante simples de entender, você vai entender. Eu vou logo explicar e você vai perceber que não é muito fácil. É simplesmente ativo circulante menos dividido, quer dizer, por passivo circulante. Porém, diferente da liquidez corrente, retira-se o estoque, tá? Então, olha só. O índice de liquidez seca se parece com o índice de liquidez corrente, porém não considera a parte dos estoques. Assim, a fórmula deste índice de liquidez é ativo circulante subtraído de estoques, né, e retira também o passivo circulante. Tá? É considerado pelos analistas chamado de um índice conservador. Nesse índice, os estoques não são considerados no cálculo. Isso significa que normalmente em empresas industriais e comerciais é normal que esse índice seja negativo. Caso ele seja positivo, essas empresas estão com uma boa situação financeira. Veja bem, as empresas que trabalham com altos estoques são empresas comerciais e industriais. Tá? Normalmente prestadora de serviços não tem tantos estoques assim, nem deve ter. Se mesmo após retirar os estoques do índice de liquidez seca, essas empresas ainda apresentarem um índice positivo, significa que elas estão muito bem de caixa, tá? Veja bem, estou aqui utilizando o balanço patrimonial da União Química Farmacêutica Nacional, tá bom? Veja, diferente da Ambev, essa empresa aqui é muito menor, né? Esse resultado aqui está em milhares, tá? Lá na Ambev o resultado estava em milhões. Então, 216,744 vezes milhares, que vai dar 216.744.000. Então, basicamente, a gente pega aqui o ativo circulante, menos os estoques, dividido pelo passivo circulante. Tá? Nós temos o ativo circulante, temos aqui o passivo circulante, e chegamos na seguinte conclusão. Ativo circulante menos estoques, que dá esse valor. Passivo circulante, que dá 246 milhões de reais, 493 mil. Enfim, o índice de liquidez seca desta indústria é bastante positivo. Mesmo retirando os estoques, né, ainda tivemos aí 1,63. E olha que o estoque, né, desta indústria é muito alto, tá? E mesmo retirando ele do cálculo, ainda assim ficou um índice alto. Percebe-se que mesmo retirando os estoques da fórmula, o índice continua, né? O índice continua positivo e a empresa demonstra uma boa capacidade de pagamento de suas obrigações a curto prazo, né? Lembrando que estamos falando de um índice de curto prazo. Analisando as contas, né? Essa empresa tem muitos tributos a recuperar. Isso é muito bom. Ela vai compensar nos próximos pagamentos de tributos, normalmente estaduais e federais. Ela tem muito dinheiro a receber de seus clientes, são 293.657.000. Aqui cabe a pergunta do analista racional. Esses valores serão recebidos integralmente? Quanto é a estimativa de inadimplência? Existe já um histórico de perda, então tudo isso aqui deve ser respondido, né? Aí, vamos supor, desses 293 milhões, 657 mil, chega-se à conclusão de que não vai receber 5 milhões, então retira lá do cálculo, tá? Retira na fórmula
para fazer uma análise mais racional. É normal que em grandes empresas o jurídico saiba quanto ela não vai receber, tá? Todo jurídico de uma grande empresa já tem uma noção baseada no histórico de quanto ela vai receber de calote, tá? Então, em geral, quanto maior o indicador, mais solvente está a empresa no curto prazo, ou seja, ela tem muita capacidade de pagar suas dívidas. Quando for maior que 1, significa que na data do balanço a empresa possui mais ativos líquidos, ou seja, o dinheiro, exceto os estoques, do que obrigações de curto prazo. Atenção, por outro lado, quando esse indicador for menor do que 1, significa que a companhia tem mais compromissos imediatos do que recursos disponíveis, tá? Então, quando é menor do que 1, em primeiro lugar, não significa que exista uma situação muito ruim, tá? Pode ser que nem seja ruim assim, porque os estoques foram retirados. Então, óbvio que normalmente vai ficar negativo, tá? Principalmente falando de indústrias e comércio. Normalmente vai ficar negativo, então não é de se assustar, beleza? Agora, quanto mais próximo de 1, ficou 0,98. Veja, não é uma situação tão ruim, não é, tá? Não tem como considerar isso como algo ruim, beleza? Muitas vezes, a empresa não deseja ter um excesso de liquidez acima do mínimo necessário para honrar os passivos no tempo devido. Por isso, a recomendação é sempre utilizar indicadores em conjunto. O investidor ou o analista pode, por exemplo, avaliar a liquidez seca em conjunto com a liquidez corrente. Então, analisa a liquidez seca com a liquidez corrente e tem-se ali os índices mais próximos para fazer uma análise mais racional, tá? Mas o que eu preciso que você entenda é que, mesmo que dê negativo esse índice, se não for muito negativo, não é uma situação necessariamente ruim, tá bom? Qualquer dúvida pode me perguntar. Abraço e bons estudos.